E Deus nesta manhã quer nos alinhar. Amém. Vocês estão comigo? Glória a Deus. O título da ministração é Entrega. Eu falei para o pai bispo, né? Que eu ia fazer uma cópia do título dele. Ele colocou semana passada: entrega mais sacrifício igual a provisão. Hoje nós vamos ouvir sobre entrega mais posicionamento, nova visão. Diga comigo: entrega, posicionamento, nova visão. Aleluia. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 1. Se os meninos puderem colocar aqui, eu agradeço. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum e em panos de saco, e coberto de cinzas. Pode colocar o seguinte, que é do 20 ao 22. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente, para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o ano profético e apostólico da entrega, não é verdade? E nós já estamos em fevereiro. Nós começamos lá em dezembro com os Semeando 2022, falando já deste ano, preparando a terra, preparando o seu coração, para que quando rompesse o ano seguinte, nós todos começássemos com um novo posicionamento, com uma nova visão, com um novo comportamento, entendendo, aleluia, aquilo que Deus havia instituído para nós vivermos neste ano profético da entrega. Mas este é o texto, Daniel capítulo 9, versículo 3, é o texto instituído como tema para nós trabalharmos até dia 31 de dezembro. Mas eu quero dizer que você não precisa esperar 31 de dezembro para se posicionar. Você não precisa esperar 31 de dezembro para entender que a entrega que você deveria fazer, você não fez. E mais um ano terminou. E aí se vem novas promessas. Não é o que Deus quer. Deus quer que você se posicione hoje, para que tudo aquilo ao qual Ele prometeu, Ele disse, Ele afirmou, Ele confirmou, Ele direcionou, venha acontecer nos seus dias. Mas para isso você precisa se posicionar. Me permita, através desse texto, mostrar a proposta que Deus tem para nós hoje. Me permita trazer esta compreensão. O relato que há no livro de Daniel nos fala dos tempos do exílio babilônico, irmãos. E por incrível que pareça, eu gosto muito de ler sobre o exílio babilônico. Porque embora está falando de muitas dificuldades, de um tempo de rebeldia do povo de Israel, nós também percebemos a grande movimentação de Deus para com todos os seus filhos que havia obedecido o seu destino de ir para o exílio.
Porque apesar de o exílio ser instituído, queridos, para orientar e redirecionar o povo de Israel, devido à sua desobediência, era um estado de obediência para aqueles que queriam prosseguir e alcançar um objetivo maior e melhor. Não era uma sentença destrutiva, porque Deus diz: aqueles que permanecerem em Israel e em Judá morrerão, mas aqueles que forem levados cativos irão. Mas após os 70 anos eu restituirei, eu trarei novamente o meu povo. Daniel, é o qual nós estamos falando. Esse menino foi levado, irmãos, para a Babilônia com 17 anos. Diga comigo, 17 anos. Às vezes o nosso nível intelectual de maturidade humano é muito falível, porque nós entendemos que o menino de 17 anos não está preparado para enfrentar o mundo ainda. Um menino de 17 anos ainda há muita confusão na sua mente, há muitas indecisões. Mas Daniel não. O preparo que a sua família, que os seus pais havia feito com esse menino, preparou para ele viver as coisas maiores e melhores em outro reino. E quando nós olhamos para a nossa realidade humana, nós somos extremamente inseguros. Quando nós pensamos em enviar os nossos filhos, quando nós começamos a ver os nossos filhos crescer, nós temos muito medo das contaminações que possam ocorrer contra os nossos filhos. Nós temos medo da influência que este menino, talvez de 17 ou 18 anos, pode sofrer. E sabe qual é o grande catch da questão? Não é a idade do menino de 17 anos, foi o seu preparo, pastor Márcio. Foi o seu preparo. Esse menino não foi preparado para suportar tantas coisas. Por isso que nós ficamos com medo. Mas Daniel não, irmãos. Esse jovem é levado cativo juntamente com seus amigos aos 17 anos. E é muito interessante o posicionamento dele, porque confronta muito o nosso posicionamento. Porque parece, queridos, que nós somos influenciáveis. Me permita falar assim. Mesmo nós que estamos aí com 30, 40, 50 e aí vai os 80, nós somos influenciados. O mundo te influencia, o sistema te influencia, as pessoas te influenciam. Mas eu estou falando de um menino de 17 anos. E é isso que confronta a nossa vida. Às vezes nós cristãos queremos saber demais sobre Deus. Nós queremos, pastora Cláudia, que Deus conte para a gente nos mínimos detalhes o que fará conosco, como nos enviará, aonde chegaremos. E ali a todo tempo, diga comigo, todo tempo. De novo, todo tempo. Nós ficamos pedindo confirmação a Deus. A todo tempo. Vocês vão entender. A todo tempo nós perdemos tempo pedindo confirmação a Deus. Pastor, mas há problema em pedir confirmação a Deus? Não. O problema é não sair desse tempo de pedir confirmação. A palavra já foi liberada e eu e você permanecemos ainda questionando Deus se aquilo realmente é para ser, se aquilo é para acontecer. Nós não confiamos em Deus. Daniel, quando vai para a Babilônia, Daniel vai sem saber os reais motivos, irmãos, dele ter sido levado cativo. Daniel acreditava aquilo que disse Jeremias, capítulo 29, 11, que nós conhecemos de cor.
Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais ou que desejais. Os pensamentos de Deus são os melhores. E por que tanto pedido de confirmação? Por que tanta insegurança nossa para vivermos o sobrenatural de Deus? Daniel, ele confiava em Deus, apesar de ter sido saqueado. Parece que nós também não acreditamos nos tempos atuais, na segurança e no cuidado de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, vai nos dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama e dos que foram chamados segundo o seu propósito. E eu quero perguntar nesta manhã: o que te preocupa? O que está roubando o seu sossego, a sua paz? Que as suas orações deixaram de ser uma conversa com Deus? A sua oração deixou de ser um momento que você se alegra, que você sorri, que você diz: Deus, você é demais, cara. A sua oração deixou de ser aquele tempo de você falar aquilo que Deus tem feito por você, porque nós estamos perdendo tempo perguntando, questionando e duvidando se realmente Deus está conosco. Este menino Daniel, irmãos, não era qualquer jovem. Imagine você chegar a uma nação, vou pegar forte, chega a Coreia do Norte aqui no Brasil e saqueia a sua cidade e te leva prisioneiro para uma nova nação. Como que estaria a sua confiança? Talvez nós falaríamos: mas foi para isso, Camila, que Deus me chamou. Será que Deus não está vendo isso? E eu vou repetir: Daniel não sabia qual era o verdadeiro motivo dele ter sido levado ao reino babilônico. Daniel, ele era de uma família nobre, irmãos, e o texto vai dizer que ele era sem defeito, era de boa aparência, era bonitão, ele era culto, era inteligente, ele dominava vários campos do conhecimento. E este jovem passa a ir para uma nova nação, ele passa a aprender a cultura dos babilônicos, o seu idioma e a sua literatura. Mas a chama da verdadeira nação ainda aquecia o seu coração. Igreja, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Eu sei que já foi ministrado trocentas vezes sobre isso e eu preciso me repetir. Não seja influenciável no nome de Jesus. Você é santo, você é separado, as pessoas estão lendo você, e você precisa brilhar assim como Cristo brilhou nesta terra. Mesmo em uma outra nação, você precisa mostrar a sua luz. Mesmo em um outro ambiente, você precisa mostrar a sua luz. Nós não podemos caminhar conforme o mundo. Não podemos. Mesmo Daniel, irmãos, dentro de uma nova cultura, ele não se deixou contaminar com nenhuma influência deste novo reinado. E por esse motivo Deus traz muita honra e prestígio. Diga honra e prestígio. Novamente, melhor isso, diga honra e prestígio. Algo importante para observarmos aqui, irmãos, este ano profético e apostólico que nós estamos ministrando, falando e vivenciando, ele não veio te ensinar nada novo.
Ele não veio te ensinar nada de novo. Não é uma nova forma de buscar ao Senhor, não é uma nova forma de adorar a Deus, mas Ele veio nos direcionar para percebermos e permanecermos nos princípios da nossa fé. E qual é o caminho da fé? O caminho da fé, queridos, nunca vai mudar. É a oração. Diga comigo, oração. Olhe para alguém com os olhos bem grandes e diga oração. Diga na palavra oração. Você está entendendo? Diga oração. A palavra e a obediência. Daniel, mesmo em uma nova nação, irmãos, ele continuou caminhando na oração, na palavra e na obediência. O texto vai nos dizer que quando Daniel chega no reino babilônico, havia um banquete. O reino babilônico era um reino próspero, rico, e havia banquetes e banquetes. E aí ele diz ao Senhor que ele estava orientando a ele, que ele deveria se vestir, como se portar e o que se alimentar. Ele vira para esse Senhor e diz: ei, eu poderia fazer diferente. Eu poderia comer só legumes, frutas e verduras. E aquele homem ficou preocupado, disse: mas espera aí, vocês precisam estar bem na presença do rei. Ele diz: nós estaremos. Aquele banquete, irmão, significa prazer. Quantos de nós estamos abrindo de mão de muitas coisas dentro do reino pelo nosso próprio prazer? Porque a gente olhou e os olhos nossos se encantaram com aquilo. E aí nós começamos a perguntar para um e para outro: bispo, tem problema? Tem problema, pastor Márcio? Será que tem problema, Marivaldo? E a gente esqueceu de perguntar para ele. Porque talvez, desculpa o pessoal da internet, porque talvez, queridos, Deus chamou você para ser um nazireu. Deus chamou você para não comer tudo que todo mundo come. Talvez Deus chamou você para não beber tudo que todo mundo bebe. Deus chamou você para talvez não ter as mesmas vestimentas que todo mundo. Porque Deus quer manifestar algo exclusivo em você. A Bíblia vai nos dizer, nos livros do Novo Testamento, que houve muitos nazireus, porém foram impedidos porque foram dados ao vinho. Irmãos, olha para a Escritura, quem eram os nazireus? Samuel, que profeta. Sansão, Jesus. Será que você não poderia ser um desses? Claro que na representatividade. É por isso que você está perdido. É por isso que você acha que na sua vida nada está sendo conclusivo. Você não rompe, você não vai adiante, porque você quer viver igual todo mundo. E Deus não te chamou para viver igual todo mundo. A sua luta é mais ferrenha porque Ele quer algo separado. E Ele quer te mostrar o caminho para trilhar. E quando nós não obedecemos, nós nos sentimos incompleto. A gente até fala os mantos, salta, pula, mas a gente lá dentro ainda se sente que está faltando algo. Sabe por quê? Deus te chamou para viver algo específico. Então pare de olhar para todo mundo e dizer: fulano faz, então eu também posso fazer. Ciclano posta lá a foto, eu também posso. Não, não. Deus não quer que ninguém te veja. Porque Ele quer te soprar de uma maneira diferente nesse mundo, querido. E para Ele fazer isso, você precisa ser único. Olhe para dentro de você mesmo e diga: eu sou único.
Não, mas diga com fé, diga: eu sou único. Você é único, querido. E aquilo que Deus quer manifestar em você, Ele não vai manifestar em mais ninguém. Não vai. Está faltando perguntar para Ele. A Bíblia vai dizer que este jovem de 17 anos orava 3 vezes ao dia. Ah, pastor, é porque Daniel era desocupado. Não era, não. Daniel estava servindo o reinado babilônico, como um dos grandes governadores da Babilônia. A gente vai ver muito desencontros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque era necessário Daniel ir para outras províncias, cuidar daquilo que era do rei. Isso demonstra ocupação. Mas ele parava 3 vezes ao dia para falar com aquele que era o mais importante de todos, que era o Senhor. É o ano da entrega. Quanto tempo você tem parado para falar com aquele que é mais importante, com o seu Senhor, com aquele que você te chama de Pai, com aquele que você diz que é Deus, com aquele que você diz que é o seu irmão mais velho, Jesus, ou muitos mais audaciosos vão dizer: o meu amigo Espírito Santo. Daniel tinha na sua vida, irmãos, oração, palavra e obediência. Eu não vou ler, mas uma das instruções que Deus deu para Josué, primeiro é que ele fosse forte e corajoso. Segundo, que ele não esquecesse da lei que Moisés havia instituído. Terceiro, que ele não deixasse de falar da palavra. E quarto, que ele meditasse nela dia e noite. Agora, irmãos, por que Deus dá 3 orientações ao menino sobre a palavra? Porque é na palavra, irmãos, que nós teremos todos os sucessos da nossa vida conjugal, ministerial, profissional. Está aqui. Sabe por que você... Eu vou falar. Sabe por que você não é um bom marido? Porque você não se encaixa aqui. O seu comportamento não tem se encaixado aqui. Porque essa palavra diz que o bom marido precisa cuidar bem da esposa, porque ela é frágil. Sabe por que você não é um bom pai? Não é porque você não teve pai, é porque você não se encaixou aqui. Porque aqui te ensina a ser pai. O amor sacrificial que dá tudo, que entrega tudo, que deixa, que fica esperando, que não manda embora, que espera. Aqui. Se nós como igreja, irmãos, não caminharmos dentro da palavra de Deus, nós nunca vamos experimentar o mover sobrenatural de Deus. Mas vamos lá. Às vezes nós estamos cheios do nosso conhecimento, ou não é assim? É liberada uma palavra, aí a gente diz: eu não concordo, eu não aceito. Mas foi Deus quem falou. Está a fim de brigar com Ele? Estamos cheios de tantas coisas, mas está nos faltando a verdadeira palavra. Talvez nós cansamos a Deus por todas as palavras liberadas e que a gente continua duvidando e pedimos tantas e tantas confirmações. Deixa eu trazer a memória de vocês. Qual foi o pedido de confirmação que Noé pediu? Quando Deus disse: Noé, vai chover, faça uma arca e coloque todos os animais dentro da arca e anuncie que vai chover. Daniel não falou assim: Deus, confirma aí, manda uma gota, porque não choveu até hoje, eu nem sei o que é chuva.
ele simplesmente obedeceu. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não foi lá pedir confirmação para saber qual era o dia e a data que era para sair. Ele ouviu e saiu. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, você será o libertador de Israel. Moisés ainda tenta dar uma desculpa, dizendo: eu não posso falar, mas ele não pediu uma confirmação. Sabe por quê, irmãos? Porque esses 3 homens tinham algo importante: intimidade. A intimidade nos faz reconhecer a voz de Deus. A intimidade tira toda a dúvida do nosso coração para aquilo que Deus está nos orientando a fazer. Nós sabemos diferenciar o que é da nossa fala, o que é da nossa carne, e o que Deus literalmente está falando conosco, porque nós somos íntimos de Deus. Eles não duvidaram e não foram buscar confirmação, simplesmente obedeceram. Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida de entrega diante de Deus. Eles oravam, eles buscavam a Deus. Daniel também era assim. Ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele lia a palavra e ele ouvia a Deus. Irmãos, quando eu olho para o primeiro desafio de Daniel para se enfrentar Nabucodonosor, eu falo: meu Deus, esse menino era doido. Porque Nabucodonosor tem um sonho e ele não se lembra do sonho, e ele quer que alguém conte a revelação do sonho que ele não contou para ninguém. E aí ele disse: se ninguém me revelar, eu vou matar todo mundo. E aí Daniel sobe até a presença de Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, pera lá, me dá um dia. Irmãos, isso é muita audácia. Ele disse: espera um dia, Nabucodonosor, eu vou trazer a revelação do teu sonho. Daniel corre para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: amigos, precisamos orar. Porque eu disse, Márcio, para o rei que eu vou trazer a interpretação do sonho dele. Por que, irmãos, esse poder audacioso? Porque Daniel sabia quem ele era e quem era o seu Deus. Ele sabia, ele não precisava de confirmação, ele não precisava duvidar, porque ele estava posicionado a respeito da sua fé. E ele vai dormir, irmãos, e esse menino tem o sonho de Nabucodonosor. E aí Deus dá todo o significado para ele. E ele não ficou, a Bíblia não diz que ele ficou horas orando ali, Deus, preocupado, não, ele foi dormir. E com esse comportamento ele recebe a maior revelação, que nenhum outro mago foi capaz de sonhar o sonho de Nabucodonosor. Você e eu, será que estamos nesse patamar, irmãos? Eu estou falando de um jovem. Quanto tempo você e eu vamos esperar para vivermos coisas extraordinárias em Deus? Nós vamos esperar qual profeta chegar aqui na IBA? Qual profeta que você vai ouvir nas nações? Essa semana eu estava vendo o apóstolo Luiz Hermínio falar, e ele disse assim, ele disse: eu preciso morrer para que a igreja possa viver. Se eu como pastor não morrer, irmãos, a igreja não vive. É morte física? Não, queridos. Estou falando de desejo. O ministério pastoral vive um tempo de renúncia também, para alcançar a sua vida, para limpar as ovelhas. A gente precisa renunciar a horas de oração para todos. Agora você precisa renunciar a algo, para que você viva esse sobrenatural. Será que eu e você estamos neste patamar de Daniel? Se sim, qual é a revelação que você tem recebido? Talvez você possa falar: peraí, pastor, essa ministração não é para mim, porque eu estou top. Então senta comigo e me conta as revelações que Deus tem te dado. Me alegra nesta manhã,
Isso é demais, irmão, sabe por quê? Porque quando Deus usa o profeta Jeremias, há mais de 30 anos antes do exílio babilônico, Daniel não era nascido. Jeremias vai dizer lá em Jeremias 25:3 que ele ministra, ele prega 23 anos contra o povo de Israel, pedindo uma única coisa: arrependimento. 23 anos, irmãos. Com 30 anos o povo é levado a cativo. Deus realiza a sentença. E esse menino vai para a Babilônia sem saber de nada. Daniel, apesar de ter sido levado para o cativeiro babilônico, ele não sabia qual era o seu destino. Mesmo sem saber o seu destino, Daniel não se queixou, não reclamou e não murmurou. Ele não disse para Deus: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu sou filho da nobreza, eu não posso estar aqui como escravo. Ele aceita a sua condição, porque ele entendia que ali Deus manifestaria coisas tremendas através dele. Mesmo estando em uma outra nação, Deus lhe dá a honra e o prestígio entre os reis. Daniel se torna governador da província da Babilônia. Agora chegamos no capítulo 9. Tudo isso foi introdução, tá bom? Amém. Agora nós vamos. Com 17 anos esse menino vai para a Babilônia. Aos 80 anos ele recebe a revelação. São 63 anos servindo ao reino babilônico, sendo servo do Deus Altíssimo, não se contaminando, não esmurecendo a sua fé, não duvidando, caminhando, mesmo sendo acusado, preso, jogado nas covas dos leões. Esse cara permanece 63 anos servindo o reinado babilônico. Aos 80 anos esse cara recebe a revelação. Diga comigo: homem fiel. De novo, diga: homem fiel que recebe a revelação. Sabe por que você não tem recebido a revelação de Deus, irmãos? Está faltando fidelidade mesmo. Aonde eu sou infiel? Pergunta para Deus. Ser infiel com a sua família, ser infiel no seu trabalho, você não é um bom servo. Daniel era um bom servo. Não era porque estava servindo a Deus que ele não era um bom servo. Ele era um bom servo servindo ao reino babilônico, porque ele separava o seu serviço da sua adoração, ele separava o seu serviço da sua fé, ele administrava bem. Talvez você está sendo infiel, como nós pregamos anteriormente, nas suas ofertas, no seu dízimo, na sua provisão, na sua generosidade. Existe campo de infidelidade em nós, queridos, e que a gente precisa ajustar para que Deus traga a revelação. Quando nós formos fiel, a revelação virá. E esse menino, e agora um senhor aos 80 anos, ele recebe a revelação do qual verdadeiro motivo, Márcio, ele estava fazendo ali. Ele estava ali cumprindo uma sentença contra o povo de Israel. E uau, irmão, sabe por quê? Porque quando ele descobre, ele não diz miserável do povo de Israel, que nação nojenta, que pecou contra o Senhor, e eu estou aqui pagando o preço. Não, ele vai para os pés do Senhor, ele vai orar, e ele diz, o texto vai nos dizer, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. O que você está lendo? O que você está lendo, querido? Talvez você fale: deu ruim, pastor, eu só estou lendo um romance agora, estou na vibe, eu estou meio apaixonado, eu só estou lendo romance.
Não, pastor, é que eu gosto de ver coisas tenebrosas. Eu estou lendo só essas coisas. Daí não vai vir revelação não, querido. Não vai. Eu estou lendo lá o podcast lá. É podcast que fala, gente? Como que é? Podcast. Antigamente era blog, né? Agora é podcast. É esse negócio aí. O que a gente está lendo, irmãos, para solidificar a nossa fé, para que a revelação de Deus venha, e para que essa nação seja sacudida pela sua vida, para que Deus comece a falar o seu nome, vir o nome, os nomes serem soprados, eu começar a gritar: Elisângela, Gilson, Sandra, são esses que eu chamei, Ruth, são esses, Rosiane, são esses que eu chamei. Aí eles vão falar: mas quem que é esse povo? É lá do Recanto. Na realidade eles moram no balneário, alguns, outros do Recanto, outros, mas é o povo de Deus. Essa igreja pegou uma vibe doida, eu não sei o que está acontecendo lá não, vamos lá para ver, vamos. Deus quer nos soprar e fazer com que a gente receba honra e prestígio como Daniel recebeu. Então o que você está lendo? Daniel estava lendo o escrito de Jeremias, e ele diz: quando eu compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada a Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O cara era bom em matemática, rapidinho ele pensou: está chegando no fim. Se eu já estou aqui há 63 anos, falta só 7 anos para isso aqui acabar. E aí ele corre para Deus. E aí no versículo 17 ele diz: Senhor, ouve nosso Deus, a oração. Ou melhor, desculpa, deixa eu voltar. No versículo 13 ele diz: por isso me voltei ao Senhor Deus, com oração e súplica, em jejum, em panos de saco e coberto de cinza. No 17 que ele vai dizer: ouve nosso Deus, as orações e a súplica do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos para sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Em vez desse cara reclamar, em vez dele pedir confirmação, pastor Marivaldo, se era o tempo de se arrepender, ele simplesmente decidiu se debruçar em Deus e dizer: Deus está chegando. Você pode olhar para a sua situação e dizer: Deus está chegando. Eu recebo, irmãos, está chegando o tempo de Deus nos tirar do tempo de cativeiro e nos colocar, aleluia, para o local da promessa, nos retornar para o objetivo central. Está chegando, falta pouco. Talvez você diz: pastor, eu tenho tentado vencer tantas coisas na minha vida. Eu quero dizer profeticamente nesta manhã: calma, querido, está chegando o dia que você poderá dizer: eu venci. Você vai poder dizer: eu venci. Você vai poder dizer: eu cheguei. Falta pouco. Daniel entendia, irmãos, que faltava pouquíssimo para o exílio acabar. E olha, irmãos, ele não estava sofrendo na Babilônia, estava bem na Babilônia, mas havia um queimor no seu coração de voltar para a promessa, de retornar aos princípios. 19 diz: Senhor, ouve, Senhor, e perdoa. Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Irmãos, que intercessão profunda. Cada dia mais que eu leio, que eu me dedico para conhecer os detalhes da intercessão, eu noto que eu sei cada vez menos.
Porque eu nunca orei, bispo, eu nunca orei para o Senhor dizendo: Deus, olha para mim, porque eu carrego o seu nome. Senhor, olha aquela pessoa que está enferma, olha para ela, porque ela carrega o teu nome. A gente quer dar os nossos motivos humanos, a gente quer dizer como a gente diz por aí: eu não aceito. O que você não aceita? Porque se você falar que não aceita dificuldade, Deus sempre vai falar de Jesus para você. Se a sua dificuldade chegar na altura da de Jesus, você está top. Então não diga eu não aceito. Diga: Senhor, eu carrego o teu nome. Eu carrego o teu nome. Não deixe ninguém zombar de mim. Não deixe ninguém zombar do teu povo, porque nós carregamos o teu nome. Sabe qual que precisa ser a oração da igreja brasileira? Não é Deus destrua, Deus não deixa. Deus honra a sua igreja, dê prestígio a ela, porque ela carrega o teu nome. Aleluia. Nós carregamos o nome do dono do universo. É motivo de nos acentuar em força, irmãos. É motivo da gente se posicionar. Nós estamos deixando tudo tomar o lugar de direito, e nós não estamos se posicionando. Daniel, quando descobre a revelação, ele se posiciona, ele se arrepende, ele ora, ele jejuma, se consagra. Aí a gente tem mania de fazer o crente fofoqueiro. Eu só sei e sei. E o que você está fazendo? Nada, eu só sei e falo do que sei. Você não só sabe, você pode fazer algo. Você pode se movimentar. Você pode se arrepender pela nação. Você pode jejuar pela nação. Você pode se entregar pela nação e dizer para o diabo: aqui não. Você vai bagunçar outro coreto, outro local. Aqui não. Você está proibido na autoridade do nome de Jesus, porque eu carrego o nome dEle. Aleluias. Oh! E esse jovem se posicionou, irmãos. E aí o texto vai dizer, verso 20: enquanto eu estava orando, enquanto eu mantinha a posição, eu estava totalmente entregue. Mas quando eu me posicionei, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Sabe o que o anjo falou, irmãos? Talvez você não entendeu nada. O anjo não veio trazer percepção e entendimento do cativo. O cativo já vinha sido consumado, já estava encerrando 70 anos. Daniel estava preocupado com a grande revelação que ele havia recebido de Jeremias, mas Deus não queria mais aquela revelação, tinha algo novo, Augusto. Deus disse: meu filho, não liga para isso não, que isso já é passado. Os 70 anos já é passado. O ser roubado já é passado. O ser desprezado já é passado. E ser esquecido já é passado. Ei, a sua dor já é passado. Receba um novo posicionamento do reino dos céus. Existem coisas novas. E aí Deus começa a trazer através do anjo a coisa nova. Era algo tão fresquinho, Camila, do céu,
que até um príncipe de Satanás se levantou contra, porque falou: não pode coisa nova para lá, não pode, não pode ir, não. E aí Gabriel, mais que habilidoso, falou: eu não posso, deixa eu correr. Chamou, falou: Deus, preciso de alguém mais forte. Deus manda o arcanjo Miguel. Chegando lá, Miguel só olha para o príncipe das trevas e diz: o Senhor te repreenda. Irmãos, você não aprende, você não entendeu nada. O poder está na tua palavra, meu querido. O poder está na tua palavra. Se você está dizendo que você é fraco, fraco você vai ser. Se você está dizendo que você não consegue, você não vai conseguir mesmo, porque você está dizendo isso. Irmãos, eu apanho muito de Deus, muito. Eu acho que a vara de Deus no meu lombo é grossa, viu, bispo? Esses dias eu estava orando ao Senhor, e eu falei: Senhor, olha para mim, olha como eu estou, Senhor. E fui falando de algumas queixas. Aí Deus disse assim: ei, não é você que pregou, que antes mesmo de você falar, eu já sabia? E aí eu fiquei calado. Ele diz outra coisa: não é que você que pregou dizendo que todas as riquezas espirituais estão acessíveis? Então o fato não é eu olhar para você, mas é você acessar aquilo que você está falando. Aí eu falei: pode ir embora agora, Deus. Brincadeira, pode. E aí eu comecei a falar, eu comecei a dar ordem no reino do Espírito, e eu comecei a dizer: está chegando, Senhor. Eu comecei: está chegando este tempo na minha vida, está chegando esse tempo na minha família. Eu estou entendendo, Senhor, me perdoa pela minha ignorância, porque está chegando, eu estou vendo, está chegando. E o Senhor começou a mostrar sinais, o Senhor começou a dar sinais, irmãos. Eu falei: está chegando, e daqui a pouco o Senhor mudou a minha visão, e eu comecei a dizer para as pessoas: fulano que está com dor, Jesus está chegando a sua cura, o seu milagre está chegando. Senhor, o milagre da irmã, o milagre do irmão está chegando, eu estou liberando, porque nós temos acesso às riquezas do reino espiritual. Está chegando, tem uma nova visão, tem um novo propósito, aleluia, tem. Então a percepção e entendimento de Daniel não era sobre o cativo babilônico, era sobre o futuro. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Daniel viveu até os 85 anos, mas com 80 ele recebe a revelação, do qual? Da vinda do Messias, dos fins dos tempos. O anjo veio revelar algo tremendo ao coração de Daniel, que ele nem imaginava. E qual é o algo tremendo que você não imagina que Deus está disposto a revelar a você? Mas você precisa se posicionar. Você precisa rapidamente se posicionar. Não venha com desculpas, não venha com justificativas de que você não tem tempo, de que você não consegue. Não venha. Deus quer a única coisa, que você se posicione. Não é um tempo de você requerer nada de Deus, porque acessar o reino espiritual não é requerer algo de Deus, é tomar posse daquilo que Ele já me deu. Requerer algo de Deus é você ficar insistindo em algo que Ele já te liberou. Você não precisa. O que você precisa agora é ouvir o que Deus está requerindo de você. O que Deus está requerindo de você, Vitor? O que Deus está requerindo, irmãos da igreja dos últimos dias? Pare um pouquinho. Deus quer mudar a sua vida hoje. Ele
quer mudar hoje, mas Ele está insistindo em posicionamento. Daniel capítulo 12, versículo 2 ao 4. Olha a revelação da visão. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e a cola para aumentarem o conhecimento. O anjo traz uma visão que o Messias ainda não tinha nem sido enviado, porque este jovem se posicionou em uma terra estranha. Esse jovem não perdeu os princípios em uma terra estranha. Este jovem não foi influenciado. Este jovem serviu 63 anos o reino babilônico. E você? E eu? Quando decidimos ter uma vida de entrega, nós jamais seremos contaminados, irmãos. Porque toda vez que você for tentar ser contaminado, se for se deixar ser contaminado, o Espírito Santo vai te pegar e vai falar: ei, você é meu, você é meu, você não precisa disso, você não precisa se lambuzar com o pecado mais, porque você é meu. Você não precisa buscar as velhas origens mais. Você não precisa voltar a fazer o que você fazia antes, porque você é meu. Deus tem todo o direito sobre nós, irmãos. Você sabia disso? Deus tem todo o direito sobre a sua vida, porque Ele te comprou, Ele pagou um alto preço. Mas Ele é tão amável, tão bondoso, que Ele deixa no seu direito de escolha. Deus só está pedindo: se posicione. Se posicione na sua mente, se posicione no seu comportamento. Não seja mais levado por qualquer doutrina, por qualquer falácia. Fica de pé nesta manhã. Quando você se entrega, quando a gente se entrega, jamais seremos contaminados. Nós permaneceremos fiel ao Senhor. Conheceremos todas as verdades. Deus revelará o nosso destino. E Deus revelará coisas maiores. Às vezes você pode olhar para nós pastores e falar: esses pastores